Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é: quem é o grande mentiroso? Pois bem, é sobre isso que vamos falar hoje. O maior mentiroso da religião. O sistema religioso ensina, em suas denominações, que Jesus de Nazaré vai voltar um dia. E para piorar ainda mais a sua afirmação contraditória à palavra do Evangelho, eles dizem que Jesus voltará em carne e sangue, nas nuvens. Isso não procede da verdade e podemos provar. Portanto, meu amigo, assista este vídeo até o final e você entenderá. Mas antes eu peço a você que se inscreva e faça também o seu comentário. E não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos. Continuando. Em João 16, versículo 7 diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado porque não creem em mim. Versículo 10. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Agora veja o que diz em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Perceba então, meu amigo, que os discípulos foram as testemunhas de Cristo quando ele ainda andava na terra. A própria Bíblia confirma tudo o que eu estou falando. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Saiba que, quando Jesus falou estas palavras, ele já tinha sido crucificado. Foi depois da sua ressurreição. Então me diga, quem é o mentiroso agora? Jesus ou o sistema religioso? Porque da maneira que o sistema religioso fala que Jesus ainda vai voltar, é dizer que Jesus é mentiroso e que ele não voltou ainda. E que se ele vai voltar, é dizer que o Espírito Santo não veio. E nesse caso, os apóstolos estariam vivos até hoje, esperando o Espírito Santo voltar. Creio que você entendeu. Após a morte de Jesus, os apóstolos pregavam em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Assim, o mentiroso é o sistema religioso que espera Jesus voltar em carne e sangue nas nuvens até hoje. E eles vão continuar esperando e Jesus, para ele, nunca vai voltar. Perceba que Jesus falava aos apóstolos que ele iria voltar para o Pai e dizia que os discípulos não o veriam mais. E que se ele não fosse, o Consolador não poderia vir até eles. Agora me diga, quem é o Consolador? Sabemos que o Consolador é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Na verdade, não é o Espírito de Cristo? E por que o sistema religioso diz que Jesus vai voltar em carne e sangue nas nuvens? Na verdade, eles não entendem nada do que diz. Eles não sabem o que está falando. Sendo assim, eles estão dizendo que Jesus é mentiroso. Confira o que diz Jesus em João 14,15. Ele diz o seguinte: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então perceba que neste versículo, Jesus diz que rogaria ao Pai, e o Pai daria outro Consolador. Mas por que Jesus falou outro Consolador? Vemos que Jesus, em carne e sangue, tinha o Consolador dentro dele, e ele ia morrer. Por isso ele não poderia voltar no mesmo corpo carnal que ele possuía como homem. Então veja que ele só poderia vir em espírito, com um novo corpo espiritual. E foi por isso que ele disse outro Consolador. Porque em carne ele não poderia habitar nos homens. Sendo assim, meu amigo, quem habita em nós é este Consolador, e ele é o próprio Cristo, o nosso Deus. Portanto,
Isso põe por terra a mentira do sistema religioso, em que eles dizem que Jesus irá voltar em carne e sangue, numa nuvem. Veja o que diz o versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfã, voltarei para vós outros. Versículo 19. Ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então perceba, meu amigo, que o mesmo Espírito que estava em Jesus de Nazaré viria habitar nos seus discípulos. E este Espírito Consolador era o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus. Se você observar o versículo 17, quando ele disse: porque ele habita convosco e estará em vós. Fica uma pergunta: e quem habita com os discípulos? Era Jesus de Nazaré, o homem, Filho de Deus. E por que ele disse: e estará em vós? Na verdade, porque morreria e seu espírito estaria com os seus discípulos após a sua morte. Portanto, esse mesmo Espírito de Cristo é o próprio Consolador, o próprio Deus. Sendo assim, onde está Jesus de Nazaré, que vai voltar em carne e sangue nas nuvens, que o sistema religioso prega? Quer saber? Esse Jesus de Nazaré, ele já morreu. Mas quem está vivo é Cristo Jesus, o ressuscitado, o nosso Deus. Porque Jesus de Nazaré morreu na cruz. Quem vive é o seu Espírito. Saiba que na cruz fomos batizados por Cristo Jesus, uma vez só e para sempre, pelo Espírito Santo. Então, se Jesus morreu na cruz para nos batizar com o seu Espírito, ele matou a sua carne para receber do Pai um corpo espiritual. Sendo assim, a carne não pode voltar nas nuvens. Creio que você entendeu. Confira o que diz em Atos 1, versículo 15. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Saiba que Jesus, para batizar com o Espírito Santo, teve que matar a sua carne, pois só assim o seu espírito poderia estar com os seus discípulos e em nós hoje. Cristo teve que consumar a sua obra na cruz, se entregando para tirar o pecado do mundo, nos batizando com seu espírito. Ele batizou tanto judeu como gentil. Saiba então que isso não é como diz os religiosos do sistema religioso, que esperam Jesus voltar no futuro. Saiba que Jesus, depois de ter morrido, ele já ressuscitou. Falava aos discípulos que eles receberiam o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, como diz o versículo acima. Então eu creio que até agora deu para você iluminar a sua mente a respeito deste tema. E tudo se concretizou de fato, como ele falou. Portanto, quem é o grande mentiroso da religião? Creio que já deu para você perceber que é o sistema religioso, que é composto pela Igreja Católica e todas as igrejas evangélicas, todos que contradizem a verdade do Evangelho da Graça. Creio que você entendeu que o sistema religioso é cego, eles estão com uma venda nos olhos, mas você agora, meu amigo, está com a sua mente e seus olhos iluminados a respeito deste assunto. Vou parando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.